Meu nome é Claire Bennett. Eu tinha 35 anos, era diretora financeira e mãe solo de uma bebê de apenas 2 meses chamada Sophie quando um grave acidente na rodovia me deixou internada com uma concussão, o pulso fraturado e 2 costelas quebradas. Mas, por mais doloroso que tenha sido o acidente, não foi naquele momento que percebi que minha vida estava cercada por pessoas em quem eu não podia realmente confiar. Essa verdade só ficou clara depois, quando liguei para os meus pais do hospital e pedi que cuidassem da Sophie até que eu pudesse voltar para casa em segurança. Meu pai recusou sem hesitar. Segundo ele, meu irmão Evan finalmente faria a tão sonhada viagem para o Havaí, e ninguém estava disposto a cancelar os planos por minha causa. Deitada na cama do hospital, sem outra opção, precisei contratar uma cuidadora profissional para recém-nascidos, autorizar uma completa desconhecida a entrar na minha casa e, ao mesmo tempo, interromper os R$ 4.900 que eu enviava aos meus pais todos os meses. Naquele instante, finalmente compreendi o verdadeiro significado da recusa deles. Achei que já tinha entendido tudo, mas estava enganada. Pouco depois, minha avó entrou no meu quarto carregando um antigo livro-caixa de capa vermelha. Ela me contou que o dinheiro que eu enviava nunca havia sido usado da maneira que meus pais sempre afirmavam. O que ela descobriu transformou uma noite terrível em algo muito maior do que eu poderia imaginar. Mas antes de contar como tudo aconteceu, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Se você já confiou em alguém e descobriu, justamente no momento em que mais precisava, que todas as promessas desapareceram, então vai entender por que essa história é tão importante. Para explicar por que aquele livro-caixa fez meu estômago revirar, preciso voltar a menos de 1 hora antes do acidente. Nina Patel estava na minha cozinha, segurando a Sofia adormecida no ombro, enquanto eu pegava as chaves do carro. Você podia buscar esse remédio amanhã, ela sugeriu. Nina morava 2 casas depois da minha e trabalhava como terapeuta ocupacional pediátrica. Ela entendia de crianças, respeitava rotinas e era uma das pouquíssimas pessoas em quem eu confiava plenamente para cuidar da minha filha. Eu volto em 20 minutos, respondi. Ela sorriu de lado. Foi exatamente isso que você disse da última vez. A farmácia fica a 12 minutos daqui. Nem fazendo tudo correndo dá 20 minutos para ir e voltar. Olhei para Sophie. Ela dormia profundamente, com uma das mãozinhas encostada no rosto e presa entre a bochecha e a camisa da Nina. Ser mãe foi uma escolha muito consciente para mim. Não aconteceu por acaso, nem imaginei que outras pessoas assumiriam minhas responsabilidades. Esperei até conquistar estabilidade financeira, organizei cuidadosamente minha licença maternidade, criei uma reserva para emergências e passei meses pesquisando tudo, desde o sono dos bebês até o planejamento dos cuidados nos anos seguintes. Meus pais sempre souberam que eu queria ter um filho sendo mãe solo. Eles não apenas aceitaram essa decisão, como fizeram questão de demonstrar apoio. Meu pai dizia repetidamente que, se algum dia acontecesse uma emergência, eu jamais precisaria me preocupar com quem cuidaria da Sophie. Minha mãe reforçava essa promessa tantas vezes que acabei colocando os dois como meus principais contatos de emergência. Naquela tarde, tudo parecia perfeitamente planejado. Nina ficaria com a Sophie enquanto eu buscava o remédio. Eu voltaria antes da próxima mamada, e a noite seguiria como qualquer outra. Encostei a mão nas costas da Sophie e senti sua respiração tranquila sob o macacão. Me liga se ela acordar, pedi. Nina sorriu com calma. Claire, ela vai ficar bem. Eu acreditei. Alguns quilômetros depois de sair de casa, o trânsito começou a ficar mais lento. O asfalto ainda estava molhado da chuva, embora já tivesse parado de chover. Os pneus deslizavam suavemente pela pista enquanto uma longa fila de luzes vermelhas dos freios se estendia à minha frente. Tirei o pé do acelerador. Foi então que tudo aconteceu. Um estrondo violento veio de trás. Ouvi o metal se retorcendo, o cinto de segurança travou contra meu peito e o carro começou a girar. Pela janela, só enxergava o asfalto molhado, faróis embaralhados e a barreira de concreto se aproximando. Quando finalmente o veículo parou, não houve aquele silêncio dramático que vemos nos filmes. As buzinas continuavam tocando, pessoas gritavam ao redor e o motor fazia um barulho estranho, repetitivo, como se ainda tentasse funcionar. Por alguns segundos, não consegui entender por que minha mão doía tanto nem por que respirar parecia cortar meu peito. Então pensei na Sophie. Meu celular tinha caído embaixo do banco do passageiro.
Tentei alcançá-lo, mas uma dor intensa atravessou meu pulso e subiu até o cotovelo. Fiz mais uma tentativa e quase desmaiei. Um homem apareceu do lado de fora da janela, fazendo sinais para que eu permanecesse imóvel. Minha bebê, murmurei. Ele não conseguiu me ouvir através do vidro. Repeti mais alto: minha bebê está em casa. Quando os socorristas chegaram, eu já havia repetido o número de telefone da Nina tantas vezes que um deles resolveu anotá-lo nas costas da própria luva. Eles garantiram que entrariam em contato com ela, pediram que eu mantivesse a cabeça imóvel e começaram a fazer perguntas básicas: meu nome, a data e onde eu estava. Consegui responder tudo corretamente, mas um único pensamento interrompia qualquer raciocínio. A Nina tinha combinado de ficar apenas 20 minutos. Eu não fazia ideia de quanto tempo demoraria para voltar. No hospital, uma avaliação virou várias. Vieram exames, tomografias, perguntas repetidas, uma tala para o pulso e verificações constantes para acompanhar a concussão. Cada respiração fazia minhas costelas latejarem. Quando uma enfermeira finalmente informou que eu precisaria passar a noite em observação, olhei para ela como se tivesse entendido tudo errado. Eu tenho uma filha de 2 meses. Eu sei, respondeu ela com gentileza. Não posso passar a noite aqui. Com a concussão e os outros ferimentos, não é seguro liberar você agora. Ela está em casa com uma amiga. A enfermeira puxou uma cadeira para mais perto e perguntou com calma: existe outra pessoa que possa cuidar dela? A resposta deveria ser simples. Meus pais moravam a menos de meia hora da minha casa. Já estavam praticamente aposentados, tinham as chaves da minha residência, todos os itens necessários para cuidar da Sophie, autorização por escrito para levá-la ao médico caso fosse preciso e, acima de tudo, haviam prometido inúmeras vezes que estariam ao meu lado sempre que eu precisasse. Vou ligar para eles, respondi. Antes mesmo de fazer a chamada, o nome da Nina apareceu na tela do celular. Um dos socorristas já havia conseguido falar com ela. A Sophie estava bem. Nina havia separado algumas roupas e objetos importantes caso precisasse levar a bebê para outro lugar, mas pedi que permanecesse na minha casa, onde tudo era familiar para minha filha. Desculpa por colocar você nessa situação, falei. Para de pedir desculpas, ela respondeu. Como você está? Os médicos vão me deixar internada até amanhã. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Não reclamou, não fez da situação um problema dela. Apenas começou a pensar em soluções. Eu posso ficar aí por enquanto, disse. Mas preciso voltar para casa por causa do meu filho, e amanhã cedo tenho pacientes para atender. Se seus pais puderem assumir quando chegarem, eu espero por eles. Claro que eles vêm, respondi imediatamente, sem a menor dúvida. A Nina acreditou quando eu disse que meus pais viriam, porque eu também acreditava nisso. Primeiro liguei para minha mãe, mas ela não atendeu. Então telefonei para o meu pai. Ele só atendeu depois do 4º toque. Pai, sofri um acidente. O barulho ao fundo desapareceu imediatamente. Que tipo de acidente? Foi na rodovia. Estou no hospital. Você está bem? Estou com uma concussão, o pulso fraturado e algumas costelas quebradas. Os médicos vão me manter internada até amanhã. Ouvi a voz da minha mãe ao fundo. E a Sophie? Onde ela está? Está em casa com a Nina. Ela está bem, mas a Nina não pode passar a noite toda lá. Preciso que vocês vão até a minha casa e fiquem com a Sophie até eu conseguir organizar uma solução. Do outro lado da linha, veio um silêncio estranho. No começo, imaginei que eles só estivessem tentando entender a situação. Eles já tinham cuidado da Sophie antes, sabiam exatamente onde ficavam as coisas e meu próprio pai havia instalado a base da cadeirinha do bebê no carro deles. Depois de alguns segundos, ele soltou um suspiro. Claire, nós não podemos. Mudei de posição na cama, e a dor nas costelas ficou ainda mais forte. Como assim, não podem? A gente vai sair cedo amanhã para o aeroporto. Naquele instante, lembrei da viagem para o Havaí. Meu irmão Evan falava sobre aquelas férias havia meses. Meus pais diziam que ele merecia aquela oportunidade depois de enfrentar alguns anos difíceis.
Eles viajariam com ele, pagariam praticamente tudo e tratavam aquela viagem como um símbolo de que a vida dele finalmente estava entrando nos trilhos. Eu não estou pedindo para vocês desistirem da viagem inteira, respondi. Só preciso de alguém com a Sophie esta noite. Vocês podem remarcar o voo depois que organizarmos outra pessoa para cuidar dela. A voz do meu pai ficou mais firme. Seu irmão finalmente conseguiu fazer essa viagem para o Havaí. Nós não vamos cancelar. Olhei para a porta do quarto do hospital, quase esperando que a enfermeira entrasse e dissesse que eu tinha entendido tudo errado. Pai, eu estou internada. A Sophie está segura com a Nina, mas ela não pode ficar lá a noite inteira. Ela só está ajudando até vocês chegarem. Minha mãe falou alto o suficiente para que eu pudesse ouvi-la. Se isso tivesse acontecido em qualquer outra semana, nós iríamos sem pensar duas vezes. Mas não aconteceu em outra semana. Eu sei, querida. Estamos nos sentindo péssimos por isso. Só que sentir pena não resolvia absolutamente nada. Mantive a voz calma, como sempre fazia quando minha família transformava uma situação absurda em algo que parecia perfeitamente aceitável. Eu só preciso de ajuda por uma noite. Talvez 2 dias, até eu me recuperar o suficiente para conseguir segurar a Sophie no colo com segurança. Vocês prometeram que seriam meus contatos de emergência. Meu pai respondeu sem hesitar. Nós nunca prometemos abandonar todos os nossos compromissos por qualquer situação. Depois acrescentou. Isso é uma emergência, sim. Mas essa viagem já está toda paga. Fechei os olhos. Minha cabeça latejava contra o travesseiro. A tala no pulso parecia pesar toneladas. Em algum lugar do corredor, um equipamento hospitalar emitiu 2 avisos sonoros antes de voltar ao silêncio. Meu pai continuou falando. Você trabalha resolvendo problemas complicados todos os dias. Sempre dá um jeito. Faça algumas ligações. Aquela frase era tão familiar que, por um instante, quase me convenceu. A Claire sempre dava conta. A Claire sempre encontrava uma solução. A Claire nunca precisava da ajuda que qualquer outra pessoa precisaria. Antes de desligar, minha mãe fez apenas uma última pergunta. A Sophie ainda tem fórmula e fraldas suficientes? Era o tipo de pergunta prática que minha mãe poderia usar depois como prova de que tinha se preocupado. A Sophie tinha tudo o que precisava, menos os avós que haviam prometido estar ao lado dela em qualquer emergência. Claire, meu pai começou em tom de advertência. Não precisa continuar. Eu entendi. Desliguei o telefone. Fiquei alguns segundos olhando para a tela apagada. Não chorei. Não arremessei o celular longe nem liguei de volta esperando ouvir uma explicação que transformasse meu pai em alguém diferente. Apenas senti que alguma coisa dentro de mim se calou de vez. Durante quase toda a minha vida, ser a filha responsável era visto como uma qualidade. Quando surgia um problema, eu resolvia. Quando os planos davam errado, era eu quem encontrava outra saída. Quando Evan precisava de mais uma oportunidade, esperavam que eu compreendesse. Meus pais sempre falavam do potencial dele como se fosse um investimento que, um dia, traria retorno para toda a família. Comigo era diferente. Como eu tinha uma carreira sólida e uma boa situação financeira, qualquer sacrifício que eu fizesse parecia não custar nada aos olhos deles. Foi exatamente assim que começaram as transferências mensais de R$ 4.900. 22 meses antes daquele acidente, meu pai me ligou dizendo que a aposentadoria deles não estava sendo suficiente. Contou que a prestação da casa consumia quase toda a renda, que o plano de saúde deixava muito a desejar e que as contas básicas aumentavam a cada mês. Ele não pediu uma ajuda qualquer. Disse que R$ 4.900 era exatamente o valor necessário para impedir que eles perdessem a estabilidade financeira. No trabalho, eu jamais aprovaria uma despesa sem analisar toda a documentação. Mas, quando o assunto era minha família, meu pai fazia qualquer pedido de comprovação parecer uma enorme falta de respeito. Ele chegou a dizer que poderia me mostrar todas as contas, mas logo acrescentou como seria humilhante um pai precisar provar para a própria filha que estava falando a verdade. Depois de ouvir aquilo, respondi que não era necessário. Na manhã seguinte, fiz a primeira transferência. Depois disso, os depósitos passaram a acontecer automaticamente.
Todos os meses, R$ 4.900 saíam da minha conta e eram enviados para a conta conjunta dos meus pais, identificados apenas como apoio à família. Foram 22 transferências. Eu sabia exatamente quanto dinheiro havia enviado, porque números sempre ficaram gravados na minha memória. O que eu evitava calcular era o preço emocional de continuar sustentando aquele acordo. Meus pais sempre agradeciam, mas faziam questão de manter tudo muito vago. Minha mãe dizia, de vez em quando, que eu estava salvando a casa da família. Meu pai afirmava que famílias bem-sucedidas cuidavam umas das outras e que aquela era a prova de que tínhamos valores. O Evan sabia que eu ajudava financeiramente, mas ninguém comentava o valor na frente dele. Sempre que meu pai pagava alguma despesa do meu irmão, dizia que o dinheiro vinha da própria aposentadoria e que era apenas uma ajuda temporária. Eu aceitava essa explicação porque fazer perguntas significaria enfrentar um conflito que passei a vida inteira tentando evitar. Quando engravidei da Sophie, as promessas dos meus pais ficaram ainda mais claras. Eles se ofereceram para manter fraldas, roupas e outros itens do bebê na casa deles. Aceitaram toda a documentação necessária para agir em caso de emergência e minha mãe fazia questão de contar para os amigos que a neta teria avós morando perto, prontos para ajudá-la a qualquer hora do dia ou da noite. Meu pai costumava dizer que eu não estava criando minha filha sozinha. Segundo ele, eu tinha toda uma família por trás de mim, pronta para ajudar sempre que fosse necessário. Até minha avó Evelyn já tinha tentado me alertar sobre a diferença entre aquilo que meu pai dizia e o que realmente fazia. Mas eu nunca dei a devida atenção. Durante anos, ele fez questão de pintar minha avó como alguém intrometida. Sempre que ela fazia perguntas sobre dinheiro, ele dizia que ela queria controlar a vida de todo mundo. Quando criticava a forma como Eva era constantemente protegido, ele afirmava que ela estava criando conflitos entre os irmãos. Eu amava minha avó, mas mantinha certa distância. Na minha cabeça, preservar a paz da família era uma forma de demonstrar lealdade. Deitada naquela cama de hospital, finalmente entendi o preço que eu tinha pago por essa paz. Liguei novamente para Nina. Meus pais não vêm. Ela ficou em silêncio por menos de um segundo. Tudo bem. Então vamos pensar em outro plano. Nenhuma crítica. Nenhuma expressão de surpresa. Ela não tentou justificar meus pais nem me obrigou a defendê-los. Apenas focou no que realmente importava. Uma assistente social do hospital me colocou em contato com uma agência especializada em cuidados para recém-nascidos. Enquanto a Nina permanecia com a Sophie, comecei a fazer ligações. A primeira agência não tinha ninguém disponível para passar a noite. A segunda só conseguiria enviar uma profissional na tarde do dia seguinte, o que não resolveria meu problema. Na terceira tentativa, fui atendida por Marisol Veiga. Em vez de me consolar, Marisol começou fazendo perguntas objetivas. Queria saber a idade da Sophie, por quanto tempo eu precisaria do serviço, como seria o acesso à casa e se haveria outro adulto responsável presente até a chegada dela. Depois explicou toda a sua experiência profissional, o processo de verificação de antecedentes realizado pela agência e os documentos eletrônicos que eu precisava assinar para autorizar temporariamente os cuidados com minha filha. A maneira organizada e precisa com que ela conduziu tudo me trouxe muito mais tranquilidade do que qualquer palavra de conforto. A Nina conferiu todas as informações da agência diretamente da minha casa. A assistente social do hospital também verificou os dados da profissional. Com apenas uma das mãos funcionando direito, assinei a autorização eletrônica e efetuei o pagamento para que o atendimento começasse imediatamente. Liguei mais uma vez para a Nina e informei o horário previsto para a chegada da Marisol. Vou ficar aqui até ela entrar, conhecer a casa e se instalar, disse Nina. Você não precisa fazer isso. Eu sei. Justamente por isso é ajuda, Claire. Estou fazendo o que realmente posso fazer? Fechei os lábios com força até conseguir controlar o nó que se formava na garganta. Obrigada. A Sophie está bem. Agora cuide de você para poder voltar para casa e cuidar dela. Quando desliguei, abri o aplicativo do banco. Minha visão ficou embaçada por alguns segundos por causa da concussão. Esperei tudo voltar ao normal e entrei na área de pagamentos programados. Lá estava. Apoio à família R$ 4.900. Logo abaixo apareciam as 22 transferências já concluídas. A próxima já estava agendada. Meu dedo parou sobre a opção de cancelar.
Imaginei minha mãe me ligando aos prantos. Imaginei meu pai dizendo que eu estava usando dinheiro para castigá-los. Imaginei Evan ouvindo uma versão da história em que eu teria abandonado dois aposentados apenas porque eles deixaram de me fazer um favor. Então pensei na Sophie daqui a 10 ou 15 anos. Imaginei ensinar a minha filha que amar alguém significava aceitar mentiras para evitar conflitos. Imaginei vê-la acreditar que a pessoa mais responsável da família é sempre aquela que deve suportar a maior parte da dor. Essa ideia me assustou muito mais do que enfrentar tudo sozinha. Respirei fundo, toquei em cancelar pagamento recorrente. Uma janela de confirmação apareceu na tela. Li a mensagem 2 vezes. Depois pressionei em confirmar. Nada dramático aconteceu. Nenhum alarme soou. Ninguém entrou no quarto para me dizer se eu tinha tomado a decisão certa ou errada. O pagamento simplesmente desapareceu da lista de transferências agendadas. Meus pais ainda não sabiam. Eu também ainda não sabia que a hipoteca que eu acreditava estar ajudando a pagar já não existia. Não sabia que o plano de saúde deles nunca tinha causado o déficit que meu pai descrevia. E, principalmente, não sabia para onde grande parte do meu dinheiro realmente estava indo. Naquele momento, eu só sabia de uma coisa: 2 pessoas que haviam prometido estar presentes em qualquer emergência escolheram não aparecer. E isso já era suficiente. Pouco depois, Nina me ligou quando Marisol chegou à minha casa. Ela me mostrou a Sophie dormindo tranquilamente no berço e confirmou que as credenciais da agência estavam corretas. Pela primeira vez desde o acidente, permiti que meu corpo relaxasse contra o colchão. Então Nina fez uma pergunta. Existe alguém para quem você queira que eu ligue? Quase respondi que não. Aquela resposta tinha se tornado automática. Mas, em vez disso, pensei na minha avó Evelyn. Ligue para minha avó, pedi. Diga que estou no hospital. Pergunte se ela pode vir. Algum tempo depois, ouvi passos parando do lado de fora do quarto. A porta se abriu. Minha avó entrou usando um casaco cinza simples, com os cabelos prateados presos cuidadosamente para trás. Ela tinha 81 anos, mas não havia nada de frágil na maneira como me olhou. Os olhos dela passaram pelo hematoma perto da minha têmpora e pela tala no meu pulso. Então levantou o objeto que carregava. Era um livro-caixa vermelho, com as bordas gastas e preso por um elástico. Ela o colocou sobre a mesa móvel ao lado da minha cama e apoiou uma das mãos sobre a capa. Antes de você enviar mais um centavo aos seus pais, disse ela, precisa saber no que esse dinheiro realmente está sendo usado. Por um instante, só consegui encará-la. O que a senhora quer dizer? Minha avó tirou o elástico do livro e o abriu sobre a mesa. Me diga exatamente o que Richard falou que seus pagamentos mensais cobriam. Ela quase nunca chamava meu pai de Ampayan quando falava comigo. Usava o nome dele com a precisão de alguém que separava o homem em que ele havia se tornado do filho que ela criou. A hipoteca, respondi. O plano de saúde deles, as contas da casa, despesas básicas. Ele disse que faltavam quase 5.000 reais por mês. A expressão da minha avó mudou. Não para surpresa. Para reconhecimento. Claire, ela disse com calma, essa casa não tem hipoteca há 7 anos. Uma pressão pesada atravessou meu peito. Isso não é possível. Eu mesma paguei o saldo restante. Procurei qualquer sinal de dúvida no rosto dela. Não havia nenhum. Quando? Há 7 anos. Seus pais são donos da casa integralmente. Minha primeira reação foi tentar defendê-los. Talvez meu pai tenha feito outro empréstimo usando a casa como garantia. Talvez o pagamento tenha mudado. Talvez a informação da senhora esteja desatualizada. Ele me disse que eles corriam o risco de perder a casa. Eles não correm. E o plano de saúde deles? Seu pai tem cobertura de aposentado. Sua mãe está incluída. As despesas extras deles estão longe de ser o valor que ele descreveu para você. O quarto pareceu ficar pequeno demais. Tentei me sentar, mas a dor nas costelas me obrigou a voltar contra o travesseiro. Minha avó estendeu a mão na minha direção, mas parou antes de tocar meu braço. Como a senhora sabe de tudo isso? Perguntei lentamente. Porque a Janete me pediu ajuda para conferir as contas deles.
Minha mãe sempre recorria à minha avó quando precisava organizar assuntos financeiros. Durante boa parte da vida, Evelyn cuidou de registros contábeis e era extremamente cuidadosa com números. Ela nunca se intimidava diante de planilhas, extratos ou das explicações desconfortáveis que às vezes apareciam junto deles. No começo, ela achou que o banco tinha cobrado algumas despesas em duplicidade, continuou minha avó. Mas não era esse o problema. Enquanto eu analisava os extratos, percebi depósitos regulares vindos da sua conta. Senti a boca secar. Então a senhora sabia? Eu sabia que o dinheiro estava chegando da sua conta. O que eu não sabia era a história que seu pai tinha contado para convencer você a enviar esse valor. Ela fez uma pausa antes de perguntar. O que ele disse? Que eu conhecia esse acordo. Que eu sabia para onde o dinheiro estava indo. Que você tinha decidido ajudar a família. Parei para pensar. De certa forma, tudo aquilo continha um pedaço da verdade. Eu realmente tinha concordado em ajudar. O problema era que meu pai tinha me apresentado uma versão completamente diferente do que significava ajudar a família e do motivo pelo qual aquele dinheiro seria necessário. Minha avó virou algumas páginas do livro-caixa. Cada linha estava preenchida com datas, valores e anotações escritas à mão, sempre com a mesma caligrafia organizada. Presos na parte de trás havia vários extratos bancários separados por pequenas marcações. Eu questionei seu pai sobre alguns pagamentos que saíam da conta, contou ela. E o que ele respondeu? Disse que aquilo não era da minha conta. Pagamentos para quem? Ela retirou o primeiro extrato e colocou sobre a mesa à minha frente. Vários depósitos estavam destacados com marca-texto. Reconheci imediatamente as datas e os valores. Eram exatamente as minhas transferências mensais. Logo abaixo apareciam diversos pagamentos feitos poucos dias depois. Alguns eram transferências diretamente para Eva. Outros quitavam contas registradas no nome dele. Também havia despesas com veículo, pagamentos de cartões de crédito e valores destinados aos projetos e negócios que meus pais sempre chamavam de grandes oportunidades. Passei o dedo pelas linhas do extrato. Não é possível que tudo isso seja para ele. Não é tudo, respondeu minha avó. Seus pais também usam parte desse dinheiro para viagens e gastos pessoais. Mas uma parcela muito significativa vai para o seu irmão. Peguei o extrato seguinte. Depois outro. E mais outro. O padrão se repetia em todos. Meu depósito entrava na conta. Poucos dias depois, parte do dinheiro era enviada para Eva. Olhei novamente para minha avó. Por que a senhora nunca me contou isso? Ela voltou a olhar para a janela escura do quarto do hospital antes de responder. Porque eu deveria ter contado, e não contei. Isso não explica. Não, não explica. A voz dela continuava firme, mas agora carregava um peso de arrependimento. Seu pai dizia que você sabia de tudo. Sempre que eu questionava essas movimentações, ele me acusava de tentar colocar um filho contra o outro. Depois pediu a Janete que parasse de me mostrar os extratos. A partir daí, sempre que eu tocava nesse assunto, os dois diziam que eu era controladora. Naquele instante, lembrei de tudo que meu pai repetia durante anos. Que minha avó já estava ficando desconfiada demais. Que ela via problemas onde não existiam. Que ela não entendia como as famílias modernas administravam o dinheiro. Ele nunca pediu que eu deixasse de amar minha avó. Fez algo muito mais sutil. Transformou o simples ato de ouvir os conselhos dela em uma espécie de traição. E eu acreditei. Eu sei, murmurei. Depois da ligação da Nina, minha avó finalmente descobriu toda a situação. Ela soube que meus pais tinham se recusado a cuidar da Sophie justamente quando eu mais precisava. E também descobriu que, mesmo fazendo essa escolha, eles continuavam aceitando, todos os meses, o dinheiro que eu enviava. Foi essa combinação de acontecimentos que fez minha avó perceber que, independentemente do que meu pai dizia, eu jamais tinha conhecido a verdade. Ela virou mais algumas páginas do livro-caixa e separou um grupo de extratos mais recentes. O que é isso? Perguntei ao notar um pagamento destacado. É o valor pago para a empresa que organizou o pacote de viagem para o Havaí. Olhei atentamente para a data. Minha última transferência havia caído na conta deles pouco antes daquela cobrança ser processada.
Antes do meu depósito, o saldo não era suficiente para pagar a viagem. Conferi os números outra vez. Meu pai tinha dito que aquelas férias representavam um novo começo para Eva. Também afirmou que eles não podiam cancelar porque já tinham investido muito dinheiro no passeio. Mas uma parte significativa desse dinheiro tinha saído da minha conta. Então, eles usaram o meu dinheiro para pagar a viagem ao Havaí? Sim. Minha avó respondeu sem rodeios. E depois recusaram cuidar da Sophie porque não queriam cancelar uma viagem que eu mesma ajudei a pagar? Foi exatamente isso. Ela não tentou amenizar a situação. Passei anos acreditando que números sempre traziam respostas claras. Imaginava que, quando todos os fatos fossem colocados sobre a mesa, as decisões se tornariam simples. Mas descobri que conhecer a verdade não elimina a dor. Às vezes, ela apenas acaba com o último lugar onde ainda existia esperança. Pensei nas 22 transferências que eu havia feito. Em todo aquele dinheiro enviado ao longo dos meses. Lembrei de cada vez que minha mãe agradeceu por eu estar salvando a casa deles. De cada ocasião em que meu pai dizia que deixar de pagar colocaria toda a família em risco. E de todas as vezes em que adiei planos pessoais porque acreditava que meus pais precisavam daquela ajuda para manter a estabilidade. Na realidade, minhas transferências nunca estiveram protegendo meus pais. Elas apenas permitiram que todos continuassem fugindo da realidade. Evan podia seguir acreditando que a próxima oportunidade resolveria todos os seus problemas. Minha mãe continuava se vendo como a pessoa que mantinha a paz na família. Meu pai seguia desempenhando o papel de grande provedor, enquanto usava o meu dinheiro para sustentar essa imagem. E eu permanecia convencida de que, fazendo sacrifícios suficientes, finalmente conquistaria um lugar seguro dentro da minha própria família. Minha avó fechou parcialmente o livro-caixa. O que você fez depois que eles recusaram ajudar? Contratei uma cuidadora profissional e cancelei as transferências. Pela primeira vez naquela noite, vi um pequeno sinal de alívio no rosto dela. Fez a coisa certa. Era para aquelas palavras me trazerem conforto. Em vez disso, senti as lágrimas finalmente escorrerem. Não parece que fiz. Nem deveria parecer. Enxuguei o rosto com a mão que não estava machucada. Eles continuam sendo meus pais. Eu sei. Eles têm despesas. Têm. E se cortar esse dinheiro acabar prejudicando a vida deles? Minha avó apoiou a mão sobre o livro. Isso vai mudar o padrão de vida deles. Mas não vai deixá-los sem casa, sem atendimento médico ou sem comida. Ela me olhou com firmeza. Existe uma enorme diferença entre obrigar alguém a enfrentar as consequências das próprias escolhas e colocar essa pessoa em perigo. Fez uma breve pausa antes de completar. Seu pai passou anos fazendo você esquecer essa diferença. Fiquei alguns segundos em silêncio. A senhora imaginava que ele se tornaria assim? Não. A resposta veio sem qualquer hesitação. Mas percebi alguns sinais muito antes de você, e permaneci calada por tempo demais. Ela respirou fundo. Eu achei que conversar com ele em particular seria suficiente. Não foi. A sinceridade dela teve mais valor do que qualquer tentativa de me consolar. Minha avó não fingia ter acertado sempre. Ela reconhecia a própria parte naquela história, assumia os erros que cometeu e não tentava transformar o arrependimento em desculpa. Minha avó ficou comigo até depois da meia-noite. Juntas, analisamos documentos suficientes para que eu entendesse o que realmente vinha acontecendo, mas ela não deixou que eu passasse a madrugada inteira examinando cada extrato. Disse que os números continuariam lá no dia seguinte e que, naquele momento, minha prioridade precisava ser a recuperação. Mesmo assim, quase não consegui dormir. Sempre que fechava os olhos, revivia o acidente em pedaços desconexos, os faróis se aproximando, a barreira de concreto, o cinto de segurança apertando meu peito. Logo depois, essas imagens eram substituídas pela voz do meu pai dizendo que meu irmão finalmente faria a tão sonhada viagem para o Havaí. Por volta das 4 da manhã, lembrei que meus pais provavelmente já estariam a caminho do aeroporto. Peguei o celular e escrevi uma única mensagem para os dois. Fui direta. Expliquei que Sophie estava em segurança sob os cuidados de uma profissional, informei que minha avó Evelyn havia me mostrado todos os registros financeiros e avisei que havia cancelado definitivamente qualquer transferência futura.
Também pedi que eles não tentassem entrar em contato com Nina, Marisol ou qualquer outra pessoa responsável por cuidar da minha filha. Assim que enviei a mensagem, virei o celular sobre a mesa. Menos de 2 minutos depois, ele começou a tocar. Era meu pai. Ignorei a primeira ligação. Logo veio a segunda. Na terceira tentativa, resolvi atender. A primeira frase dele foi uma cobrança. Não perguntou como eu estava, não quis saber da concussão, das costelas quebradas ou se Sophie já estava bem assistida. Apenas disparou: "O que foi que você fez?" Respirei fundo antes de responder que tinha garantido uma cuidadora para minha filha. Ele retrucou que sabia exatamente do que eu estava falando. Confirmei que havia cancelado as transferências mensais. Ao fundo, ouvi a voz da minha mãe e anúncios do aeroporto. Eles já tinham embarcado na viagem que consideravam mais importante do que a emergência da própria neta. Meu pai então mudou o foco da conversa. Disse que minha avó não tinha o direito de me mostrar aqueles registros financeiros. Respondi que ela tinha autorização para acessar as contas e que os depósitos destacados eram feitos por mim. Ele rebateu dizendo que, depois de enviados, aqueles valores se tornavam presentes e deixavam de ser assunto meu. Olhei para a tala envolvendo meu pulso e fiz apenas uma pergunta: "Vocês usaram minha última transferência para pagar a viagem ao Havaí?" A resposta veio evasiva. Ele disse apenas que tinham utilizado o dinheiro da própria conta para pagar uma viagem em família. Insisti que aquilo não respondia à pergunta. Irritado, ele afirmou que não iria justificar cada gasto para a própria filha. Foi então que lembrei exatamente do motivo pelo qual eu havia começado a enviar aquele dinheiro. Disse que ele mesmo tinha afirmado precisar daqueles R$ 4.900 por mês para evitar perder a casa e conseguir manter o plano de saúde. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Depois, o discurso mudou completamente. Meu pai passou a dizer que eu sempre soube que eles tinham despesas, que eu ganhava mais do que qualquer outra pessoa da família e que ajudá-los nunca tinha representado um sacrifício verdadeiro para mim. Naquele instante, percebi que ele nem sequer tentava negar o que havia feito. Para ele, o problema não era mentir. O problema só existiria se a pessoa enganada sofresse financeiramente com isso. Como eu tinha condições de pagar, na visão dele, o engano deixava de importar. Respondi que eles também poderiam ter perdido o primeiro voo e embarcado mais tarde. Afinal, minha emergência não tinha sido planejada, enquanto aquela viagem estava marcada havia meses. Meu pai insistiu que Evan tinha enfrentado anos difíceis e merecia aquele momento. Eu o interrompi lembrando que eu estava internada em um hospital e que, mais uma vez, ele havia deixado toda a responsabilidade nas minhas mãos, exatamente como sempre fazia. A confiança que ele dizia ter na minha capacidade de resolver tudo nunca passou de uma desculpa para não assumir as próprias responsabilidades. Nesse momento, minha mãe pegou o telefone. Tentou amenizar a situação dizendo que todos estavam nervosos e que precisávamos nos acalmar antes de tomar decisões irreversíveis. Respondi que minha decisão já estava tomada. Ela argumentou que eu estava machucada, abalada emocionalmente e que não deveria agir naquele estado. Concordei que estava ferida, mas lembrei que meus ferimentos não mudavam os registros bancários. Então ela disse que nunca tiveram a intenção de me fazer sentir usada. Olhei para o teto do quarto do hospital por alguns segundos e fiz a pergunta mais simples de toda a conversa. Então por que vocês mentiram? Depois de um breve silêncio, minha mãe respondeu baixinho. Nós nunca enxergamos dessa forma. A resposta da minha mãe doeu ainda mais do que uma negativa teria doído. Naquele instante, percebi que ela sempre soube que o dinheiro não estava sendo usado da maneira que eu imaginava. Ela ouviu meu pai dizer que as transferências serviam para manter a casa e cobrir despesas médicas. Também ouviu todas as vezes em que eu agradeci por estar ajudando a preservar a estabilidade deles. Mesmo assim, preferiu não questionar nada, porque isso significaria enfrentar meu pai. Respirei fundo e perguntei o que ela acreditava que aquele dinheiro realmente financiava. Do outro lado da linha, só encontrei silêncio. Pouco depois, meu pai tomou o telefone novamente. Disse que conversaríamos quando eles voltassem da viagem. Respondi que não havia mais nada para discutir sobre as transferências. Ele afirmou que eu não deveria destruir a família por causa da raiva do momento. Expliquei que não estava ameaçando ninguém, apenas encerrando um acordo que jamais deveria ter aceitado.
Então ele tentou me fazer sentir culpada, dizendo que um dia eu me arrependeria da forma como estava tratando meus próprios pais. Sem aumentar o tom de voz, desliguei a ligação. Minhas mãos tremiam, mas pela primeira vez em muito tempo eu tinha certeza do que estava fazendo. Alguns minutos depois, minha mãe enviou uma mensagem pedindo que eu reconsiderasse antes da próxima data de pagamento. Meu pai escreveu um texto muito maior, acusando minha avó de ter criado toda aquela confusão de propósito. O que mais me chamou a atenção foi o que nenhum dos dois escreveu. Em nenhum momento perguntaram como eu estava, se precisava de alguma coisa ou se minha recuperação estava indo bem. Em seguida, embarcaram normalmente para o Havaí e seguiram com as férias como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, recebi alta do hospital. As recomendações médicas deixavam claro que eu não conseguiria cuidar de tudo sozinha. Eu não podia dirigir, precisava evitar esforços e, com o pulso fraturado e as costelas machucadas, até os movimentos mais simples provocavam dor. Minha avó me levou para casa. Quando chegamos, Marisol abriu a porta antes mesmo de batermos. Ela me explicou, com calma e riqueza de detalhes, como tinha sido a noite da Sophie. Era evidente que havia prestado atenção em cada pequeno detalhe da rotina da minha filha. Também contou que Nina permaneceu na casa até ter certeza de que tudo estava organizado, exatamente como havia prometido. Quando Marisol colocou a Sophie ao meu lado, percebi que eu não conseguia segurá-la como sempre fazia. Apoiei meu braço que não estava machucado ao redor dela, enquanto vários travesseiros sustentavam o restante do meu corpo. Sophie abriu os olhos e me olhou com a tranquilidade de quem não fazia ideia de que tanta coisa havia mudado em poucas horas. Foi naquele momento que finalmente chorei. Não de forma desesperada, mas em silêncio. Encostei o rosto na cabecinha dela e deixei que as lágrimas caíssem sobre seus cabelos macios. Minha avó permaneceu por perto o tempo todo, mas não tentou dizer que tudo ficaria bem. Ela entendeu que eu não precisava de frases prontas. Eu precisava aceitar o luto por uma realidade que, na verdade, nunca existiu da forma como eu acreditava. A pressão da minha família começou antes mesmo de eles chegarem ao Havaí. Meu pai passou a enviar mensagens dizendo que a situação financeira deles era urgente. Afirmava que várias contas importantes deixariam de ser pagas e insistia que interromper as transferências sem aviso prévio era uma atitude irresponsável. Minha avó e eu voltamos a analisar todos os registros financeiros. Ficou claro que a aposentadoria e a renda deles eram suficientes para pagar a casa, o plano de saúde, alimentação, contas básicas e transporte. O que faltava dinheiro não era para o essencial. Era para manter um estilo de vida muito acima do necessário, as despesas constantes de Evan, seus sucessivos fracassos nos negócios, viagens, confortos extras e a imagem de prosperidade que meus pais faziam questão de sustentar. Decidi não responder a nenhuma das mensagens. Pouco tempo depois, quem ligou foi Evan. Por um instante pensei em ignorar a chamada, mas percebi que fazer isso apenas permitiria que ele continuasse acreditando na versão mais conveniente da história. Atendi. O que está acontecendo? Ele perguntou. Respirei fundo antes de responder. Isso eu acho que você pode me explicar. Eles disseram que a vovó invadiu as contas deles e colocou essa ideia na sua cabeça, foi a primeira coisa que Eva falou. Respirei fundo antes de responder. Expliquei que minha avó não tinha me convencido de absolutamente nada. Eu já havia cancelado as transferências antes mesmo de ela chegar ao hospital. Então você fez tudo isso porque eles não puderam cuidar da Sophie? Ele perguntou. Olhei para minha filha dormindo ao meu lado antes de responder. Não. Eu fiz isso porque eles se recusaram a cuidar da minha filha de 2 meses enquanto eu estava internada no hospital. Eles tinham uma viagem marcada. Eu sei. Você não pode esperar que todo mundo para a própria vida sempre que acontece algum problema com você. Deixei aquelas palavras ecoarem por alguns segundos. Então fiz uma pergunta simples. Quanto dessa viagem você pagou do próprio bolso? Ele respondeu imediatamente. Nada. O pai e a mãe pagaram. Com o dinheiro que eu enviei para eles. Do outro lado da linha, o silêncio apareceu pela primeira vez. Você sabia disso? Perguntei. Eu sabia que você ajudava eles. Mas sabia que parte desse dinheiro era repassada para você? Eles me ajudavam de vez em quando.
Nunca passou pela sua cabeça perguntar como dois aposentados conseguiam pagar suas dívidas, as despesas do seu carro e ainda bancar uma viagem dessas? Ele hesitou antes de responder. Eu sempre achei que o pai tinha dinheiro da aposentadoria. Você também sabia que eu mandava dinheiro todos os meses. Isso não significa que eu conhecia todos os detalhes. Não. Significa que você preferiu não conhecer os detalhes, porque talvez eles obrigassem você a assumir responsabilidades que nunca quis assumir. Percebi a respiração dele mudar. Você sempre se achou melhor do que eu. Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Passei anos sustentando um sistema que impedia você de enfrentar as consequências das próprias escolhas. Isso nunca me tornou melhor do que você. Apenas fez de mim parte do problema. Ele repetiu o mesmo argumento que eu já tinha ouvido do nosso pai, apenas com outra voz. Mas você podia pagar. Sim, eu podia pagar as transferências, respondi. O que eu não posso aceitar é o exemplo que isso daria para minha filha. Ele soltou uma risada curta e irônica. Ela só tem 2 meses. Justamente por isso ainda dá tempo de mostrar a ela que amor não significa aceitar mentiras ou sustentar comportamentos irresponsáveis. Antes de encerrar a conversa, expliquei que esperava receber de volta a parte da viagem ao Havaí que havia sido paga, direta ou indiretamente, com o dinheiro das minhas transferências. Não exigi que tudo fosse devolvido imediatamente nem ameacei recorrer à justiça. Apenas deixei claro que devolver aquele valor era uma questão financeira. Reconstruir qualquer relação familiar seria um assunto completamente diferente. Depois desliguei. Nos dias seguintes, continuei me recuperando em casa. Marisol permaneceu cuidando da Sophie enquanto eu ainda tinha limitações físicas. Nina passava depois do trabalho trazendo ajuda prática, sem nunca tentar assumir o controle da situação. Minha avó cuidava do transporte, verificava se eu precisava de alguma coisa e, quando tinha certeza de que tudo estava organizado, voltava para a casa dela. Cada uma delas conhecia os próprios limites. Cada uma fazia exatamente aquilo que prometia. E foi justamente essa simplicidade que mais me marcou. Nenhuma delas dizia que estava me salvando. Nenhuma repetia discursos sobre como a família vem sempre em primeiro lugar. Elas simplesmente apareciam quando diziam que apareceriam. Enquanto isso, meus pais publicavam fotos da viagem ao Havaí no grupo da família. Silenciei a conversa depois de ver apenas a primeira imagem. Alguns parentes entraram em contato comigo depois de ouvirem a versão contada pelo meu pai. Segundo ele, minha avó havia se aproveitado do momento em que eu estava fragilizada para me manipular, e eu, em resposta, tinha colocado meus próprios pais em dificuldades financeiras. Não tentei convencer todo mundo. Para as pessoas cuja opinião realmente importava, enviei apenas uma resposta objetiva. Expliquei que meus pais eram donos da própria casa, que todas as despesas essenciais deles estavam cobertas, que o destino do dinheiro enviado por mim havia sido completamente diferente do que me informaram durante anos e que, por esse motivo, aquele acordo financeiro tinha chegado ao fim. Depois de tudo o que aconteceu, parei de sentir que precisava justificar minha decisão para qualquer pessoa. Durante o período de recuperação, aproveitei o tempo para substituir antigas suposições por um planejamento concreto. A primeira mudança foi retirar meus pais da lista de contatos de emergência da Sophie. Nina concordou em continuar como um dos contatos locais, sempre respeitando os limites da própria rotina e das responsabilidades que já tinha. Minha avó Evelyn passou a ser a pessoa autorizada a tomar decisões em nome da Sophie caso fosse necessário, embora todos soubéssemos que, aos 81 anos, ela não poderia assumir os cuidados físicos de um bebê por longos períodos. Para garantir mais segurança, mantive o vínculo com a agência especializada em recém-nascidos, que passou a oferecer uma equipe de profissionais disponível sempre que eu precisasse. Também aumentei minha reserva financeira para emergências, atualizei todos os documentos relacionados aos cuidadores autorizados e revisei quem teria poder para tomar decisões caso eu ficasse temporariamente impossibilitada de fazê-lo. Outra providência foi trocar todas as fechaduras da casa. Meus pais ainda tinham as chaves desde o nascimento da Sophie. Antes, eu enxergava aquilo como um sinal de confiança e proximidade. Depois de tudo que descobri, percebi que acesso à minha casa precisava ser consequência da confiança, e não um direito permanente. A recuperação física foi lenta e frustrante. Eu detestava depender da Marisol para pegar a Sophie no colo quando ela chorava.
Também era difícil assistir outra pessoa realizar a rotina que eu mesma havia planejado com tanto cuidado. Em algumas noites mais difíceis, a culpa voltava a aparecer. Eu me perguntava se não tinha exigido demais dos meus pais, se cancelar completamente as transferências não teria sido uma reação exagerada ou se talvez fosse melhor retomar parte da ajuda, impondo apenas alguns limites. Sempre que esses pensamentos surgiam, eu abria novamente a pasta com todos os registros financeiros. Não fazia isso para alimentar minha indignação. Fazia porque a culpa tinha passado anos tentando me convencer de que enfrentar os fatos era um ato de crueldade. 3 dias depois de meus pais voltarem do Havaí, eles apareceram na minha casa sem avisar. A campainha tocou pouco depois de Marisol subir para colocar a Sophie para dormir. Pela câmera da porta, vi meu pai parado bem à frente, com minha mãe alguns passos atrás. Antes mesmo que eu atendesse, ele tentou abrir a porta usando a chave antiga. Ela já não funcionava. A expressão no rosto dele mostrou que havia entendido o recado antes mesmo de eu abrir a porta. Resolvi deixá-los entrar porque queria uma única conversa cara a cara. Não pretendia continuar discutindo por mensagens, dando ao meu pai a oportunidade de desviar das perguntas mais importantes. Minha avó chegou a se oferecer para estar presente, mas recusei. Se eu realmente queria estabelecer aquele limite, precisava fazer isso sozinha. Meu pulso ainda estava imobilizado e qualquer movimento brusco fazia minhas costelas doerem. Mesmo assim, sentei na cadeira em frente ao sofá e coloquei a pasta com todos os documentos sobre a mesa, entre nós. Meu pai permaneceu em pé. Você trocou as fechaduras? Troquei. Sem nem avisar a gente? Vocês não têm nenhum motivo para entrar na minha casa sem a minha autorização. Nós somos seus pais. Isso define nossa relação familiar. Não significa que vocês tenham acesso permanente à minha casa. Minha mãe se sentou em silêncio. Ela parecia cansada, mas não tinha a aparência de alguém que estivesse sem dinheiro, sem comida ou correndo o risco de perder a casa. Apenas parecia desgastada. Meu pai apontou para a pasta sobre a mesa. Sua avó encheu sua cabeça com uma versão totalmente parcial da história. Olhei para os documentos antes de responder. As informações vieram dos extratos bancários de vocês. Lembrei novamente do motivo que me levou a fazer todas aquelas transferências. Vocês disseram que precisavam daquele dinheiro porque a casa e o plano de saúde estavam em risco. Meu pai respondeu imediatamente. Nós tínhamos outras despesas. Então deveriam ter sido honestos e falado isso desde o começo. Ele fechou a mandíbula e permaneceu alguns segundos em silêncio antes de responder. Se tivéssemos contado a verdade, você teria dito não. O ambiente ficou completamente silencioso. Foi a primeira vez que ele chegou tão perto de admitir, sem rodeios, o verdadeiro motivo de ter mentido durante todos aqueles anos. Olhei para o meu pai e respondi com toda a calma que consegui reunir. Você tem razão. Eu realmente nunca teria enviado R$ 4.900 por mês se soubesse que esse dinheiro servia para livrar o Evan da responsabilidade de sustentar a própria vida. Ele balançou a cabeça, incomodado. Você não faz ideia de tudo que o seu irmão enfrentou. Eu sei de uma coisa, respondi. Enquanto eu estava internada no hospital, a viagem dele foi considerada mais importante do que a segurança da minha filha. Minha mãe levantou os olhos na direção da escada, onde Sophie dormia. Nós amamos a Sophie. Amor nunca foi o problema, respondi. O problema sempre foi confiar em vocês. Ela tentou encontrar uma justificativa. Se a gente tivesse entendido que o acidente era tão grave. Eu a interrompi. Vocês sabiam que eu tinha sofrido uma concussão, quebrado o pulso, machucado as costelas e que ficaria internada. Também sabiam que a Nina não poderia permanecer na minha casa a noite inteira. Eu expliquei tudo isso. Minha mãe abaixou o olhar sem responder. Meu pai finalmente se sentou, mas isso não diminuiu a tensão da conversa. Mesmo que tenhamos cometido alguns erros, disse ele, você não pode simplesmente cortar quase R$ 60.000 por ano do nosso orçamento. A forma como ele falou aquele valor me fez enxergar tudo com ainda mais clareza. Ele não tratava aquele dinheiro como uma ajuda temporária. Tratava como renda garantida. Vocês construíram o padrão de vida de vocês com base em um dinheiro conseguido por meio de uma mentira. Ele rebateu imediatamente.
Nós sempre acreditamos que cada membro da família deveria contribuir de acordo com as próprias condições. Então me diga, qual foi a contribuição do Evan? Ele ainda está tentando encontrar o caminho dele. Aos 31 anos, não teve as mesmas oportunidades que você. Respirei fundo antes de responder. Ele teve pais que o protegeram das consequências das próprias escolhas. Eu tive pais que transformaram minha responsabilidade em uma obrigação permanente. Minha mãe demonstrou sentir o impacto daquelas palavras. Meu pai, não. Depois de alguns segundos, perguntou diretamente. O que você quer? Um pedido de desculpas. Você quer ver a gente implorando. Não quero mais nada de vocês financeiramente. Quero que parem de inventar emergências que não existem. Quero que deixem de aparecer sem avisar, que não tenham mais acesso livre à minha casa e que não fiquem sozinhos com a Sophie. Ele levantou a voz. Você está afastando nossa neta da gente. Balancei a cabeça. Estou protegendo minha filha de pessoas que já provaram que cumprem promessas apenas quando isso é conveniente. Minha mãe começou a chorar. Durante quase toda a minha vida, aquelas lágrimas sempre encerravam qualquer discussão. Alguém acabava consolando ela. O assunto principal era deixado de lado. A paz voltava, mas ninguém assumia responsabilidade por nada. Dessa vez foi diferente. Eu deixei que ela chorasse. Sem interromper a conversa. Sem voltar atrás. Meu pai se levantou novamente. Se você continuar com isso, nossa relação nunca mais será a mesma. Eu sei. Você está destruindo esta família por causa de dinheiro. Olhei diretamente para ele. Não foi o dinheiro que destruiu nossa família. Foi ele que me mostrou como ela realmente funcionava. Ele permaneceu me encarando por alguns instantes, esperando que eu recuasse. Eu não recuei. Nesse momento, o monitor da babá eletrônica transmitiu um pequeno som vindo do quarto da Sophie. Logo depois ouvi a voz tranquila da Marisol, acalmando minha filha. Naquele instante, tive uma certeza. Sophie estava segura. E meu pai já não tinha mais o poder de fazer essa segurança depender da minha obediência. Respirei fundo e falei pela última vez. Se vocês não conseguem respeitar esses limites, então é melhor irem embora. Minha mãe olhou para ele, como se ainda esperasse que mudasse de ideia. Ele simplesmente caminhou em direção à porta. Ela foi atrás. Antes de sair, porém, virou-se para mim e disse baixinho. Eu nunca quis que tudo isso acontecesse. Acreditei que ela estivesse sendo sincera. Mas isso não apagava sua responsabilidade. Mesmo sem querer, você ajudou a manter tudo isso acontecendo. Ela apenas fez um leve gesto de concordância com a cabeça e saiu. Quando a porta se fechou, o silêncio que tomou conta da casa ainda doía. Mas era um silêncio diferente. Limpo. Sem negociações. Sem desculpas. Sem ilusões. Depois daquele dia, meu pai nunca mais falou diretamente comigo. Continuou contando para outras pessoas que eu tinha usado o dinheiro e o acesso a Sophie como forma de punição. Eu simplesmente parei de responder às histórias que chegavam até mim através de terceiros. A data em que a transferência costumava cair chegou, e passou. Apesar de todas as previsões do meu pai, nada do que ele dizia aconteceu. Eles não perderam a casa. O plano de saúde continuou ativo. As contas da casa seguiram sendo pagas normalmente. O que realmente precisou mudar foram apenas os gastos que nunca fizeram parte das necessidades básicas. Sem o dinheiro que eu enviava todos os meses, meus pais deixaram de bancar os projetos do Evan, reduziram as viagens e passaram a viver de acordo com a aposentadoria e a renda que sempre tiveram. As consequências apareceram naturalmente, sem que eu precisasse fazer qualquer outra coisa além de encerrar um acordo construído sobre mentiras. Algumas semanas depois, recebi um e-mail da minha mãe. O assunto da mensagem tinha apenas 2 palavras: prestação de contas completa. Havia vários anexos, incluindo extratos bancários que minha avó nunca tinha visto e um documento preparado pela própria minha mãe. Nele, ela relacionava todas as transferências que recebeu de mim e detalhava como aquele dinheiro havia sido utilizado ao longo do tempo. Em nenhum momento ela pediu que eu retomasse os pagamentos. Pela primeira vez, assumiu por escrito que a casa já estava totalmente quitada havia anos.
Também reconheceu que o plano de saúde dos dois nunca esteve ameaçado. Admitiu que ouviu meu pai repetir inúmeras vezes que aquele dinheiro era indispensável, mas preferiu não confrontá-lo porque isso parecia mais difícil do que aceitar a minha ajuda. Ela escreveu que sempre dizia para si mesma que eu podia arcar com aquele valor, que Evan precisava mais daquele apoio e que permanecer em silêncio era a melhor forma de preservar a família. Depois veio a parte que mais me marcou. Ela confessou que o silêncio nunca a deixou neutra. Ao permanecer calada, acabou escolhendo o lado do meu pai todas as vezes. Li aquela frase várias vezes. Ela não apagava o que havia acontecido. Não reconstruía a nossa relação. Mas era a primeira vez que minha mãe me entregava a verdade sem esperar que eu carregasse parte do peso por ela. Minha resposta foi curta. Confirmei que tinha recebido todos os documentos. Expliquei que as transferências jamais seriam retomadas. E deixei claro que qualquer possibilidade de reconstruirmos nossa relação dependeria de responsabilidade constante, respeito aos limites que eu havia estabelecido e atitudes coerentes ao longo do tempo. Ela respondeu apenas que entendia. Pela primeira vez, não acrescentou nenhum pedido. Com Evan, tudo aconteceu de forma mais lenta. 2 meses depois da viagem ao Havaí, apareceu um depósito na minha conta. O valor estava longe de cobrir tudo o que havia sido gasto com o meu dinheiro, mas a descrição da transferência chamava atenção. Primeiro reembolso da viagem ao Havaí. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele me ligou. Consegui um emprego em tempo integral, contou. Vi o depósito, respondi. Vou continuar enviando uma parte todos os meses. Agradeço. O silêncio que surgiu depois foi desconfortável para nós dois. Isso muda alguma coisa entre a gente? Ele perguntou. Pagar o que deve resolve apenas a questão financeira. Confiança é outra história. Ele tentou se justificar dizendo que nunca soube de tudo. Olhei pela janela antes de responder. Talvez não soubesse de todos os detalhes. Mas sabia o suficiente para nunca fazer as perguntas que realmente importavam. Dessa vez ele não discutiu. Não foi exatamente um pedido de desculpas. Também não significava que tudo tivesse mudado. Mas foi a primeira vez que Evan permaneceu diante de uma verdade desconfortável sem exigir que eu aliviasse o peso daquela conversa para ele. Nossa relação continuou distante. A diferença é que eu deixei de sentir a obrigação de consertá-la imediatamente. Minha mãe começou a reconstruir o contato aos poucos. Durante meses, respeitou cada limite que eu estabeleci. Nunca mais apareceu na minha casa sem avisar, não tentou servir de intermediária para recados do meu pai e jamais voltou a tocar no assunto dinheiro. Mesmo quando discordava de alguma regra, aceitava minha decisão sem transformar aquela discordância em culpa ou pressão emocional. A primeira visita da minha mãe para ver a Sofia aconteceu algum tempo depois. Naquele dia, minha avó e eu permanecemos presentes o tempo todo. Sophie já estava maior, mais curiosa, observando tudo ao redor e esticando as mãozinhas para qualquer objeto que aparecesse perto dela. Minha mãe ficou sentada do outro lado da sala, sem se aproximar, até que eu mesma a convidei. Quando coloquei a Sophie em seus braços, ela começou a chorar em silêncio. Me desculpa, disse baixinho. Não estava pedindo desculpas por eu ter ficado magoada ou por algum mal-entendido. Ela estava assumindo a responsabilidade pelas próprias escolhas. Eu sei, respondi. Naquele momento, o perdão não apareceu de repente. A confiança também não voltou apenas porque minha mãe segurava a neta com carinho. Mas, pela primeira vez, senti que talvez existisse um caminho estreito para construir uma relação diferente dali em diante. Meu pai fez outra escolha. Para ele, aceitar os limites que eu havia estabelecido significava abrir mão do controle que sempre exerceu sobre a família. Como não queria se aproximar da Sophie respeitando essas condições, simplesmente decidiu não se aproximar dela. Foi uma decisão dele. E, pela primeira vez, eu permiti que as consequências dessa escolha fossem totalmente responsabilidade dele. Minha avó Evelyn voltou a fazer parte da nossa rotina de forma natural. Ela nunca tentou ocupar o lugar dos meus pais e jamais usou sua honestidade para criar qualquer tipo de obrigação entre nós. Em alguns dias, conversávamos sobre assuntos da família. Em outros, ela apenas se sentava ao lado do tapete onde Sophie brincava e falava sobre coisas simples da vida.
O velho livro caixa vermelho continuou com ela até terminarmos de conferir todos os registros importantes. Algum tempo depois, ela o levou até minha casa pela última vez. Sentamos à mesa da cozinha enquanto Sophie dormia tranquilamente no quarto ao lado. Minha avó fechou o livro, prendeu novamente a faixa elástica ao redor da capa e apoiou a mão sobre ele. Você não precisa mais disso para lembrar do que aconteceu. Balancei a cabeça. Não. Ela sorriu com delicadeza. E também não precisa continuar relendo tudo para justificar a decisão que tomou. Ela tinha razão. As provas já tinham cumprido seu papel. Continuar revivendo aquela dor não me daria mais respostas. Peguei o livro e o coloquei no canto da mesa. Naquela mesma noite, chegou a data em que, durante 22 meses consecutivos, os R$ 4.900 costumavam sair automaticamente da minha conta identificados como apoio à família. Desta vez foi diferente. Abri as contas que havia criado para garantir o futuro da Sophie, uma destinada aos cuidados dela, outra para emergências e uma terceira voltada ao planejamento de longo prazo. Distribuí integralmente os mesmos R$ 4.900 entre essas três reservas. Quando a confirmação apareceu na tela, fiquei alguns segundos olhando para o valor. Era exatamente a mesma quantia. A única diferença era o destino. Olhei para Sophie. Ela dormia profundamente, com uma das mãozinhas apoiada ao lado do rosto e a respiração calma. Nina continuava sendo uma das pessoas em quem eu podia confiar caso surgisse uma emergência. Minha avó permanecia autorizada a defender os interesses da Sophie sempre que fosse necessário. Marisol e a agência continuavam fazendo parte de uma rede profissional confiável de apoio. Nenhuma dessas pessoas jamais prometeu resolver todos os meus problemas. Cada uma prometeu apenas aquilo que realmente podia oferecer. E todas cumpriram exatamente o que disseram. Percebi então que a família que eu acreditava ter perdido era formada por duas partes. Uma delas existia de verdade. A outra era uma imagem construída ao longo de anos de esperança, senso de obrigação e transferências automáticas de dinheiro. Superar essa perda levou muito mais tempo do que simplesmente cancelar um pagamento mensal. Mas, naquele momento, a dor já não comandava minhas decisões. O livro caixa vermelho permaneceu fechado sobre a mesa. Eu não me sentia vitoriosa. Sentia algo muito mais importante. Pela primeira vez em muito tempo. Eu me sentia segura. Durante anos, aquele dinheiro serviu para manter outras pessoas confortáveis. Agora, ele protegia quem realmente era minha responsabilidade. Minha filha. E, finalmente, também protegia a mim.